Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aí com Ian Neves e o Thiago Santinelli, o comediante mais bundudo do país, né, falando hoje sobre as mentiras sobre o comunismo. Vamos ver quais mentiras eles vão estar nos... E vamos pro vídeo. Os lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui, que é o melhor canal. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos a mais Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui, que é o melhor canal desse YouTube. Perdão aí pra você que tem canal também, mas você já sabe que o meu Desculpa, mas é o meu, foi mal. A gente sabe que existem várias mentiras que são espalhadas por aí. A gente já viu na eleição, rolando várias delas, falando que no comunismo as pessoas comem cachorro, é proibido ter religião no Sim, comunismo. proibido Um dia tudo. a gente vai passar por elas aqui. Hoje a gente vai falar sobre a questão da fome, então vamos lá. Pra meio você baixo, que não né? está familiarizado com esse belo rostinho aqui de Ian Neves, se apresente. Caso vocês não saibam, eu sou professor de História, eu sou militante comunista do Coletivo Soberana, que é um coletivo marxista-leninista que disputa justamente o espaço nas redes sociais e tem a intenção de tirar as pessoas da internet pra levar pras ruas e pra reconstruir o movimento de massas no Brasil, que é o que a gente mais precisa fazer agora. E se não for incômodo pra você... E o meu nome é Angélico Barbosa, eu sou graduado em Direito, militante da Unidade Popular, também comunista, também nessa luta, né, pela ditadura do proletariado, pela Revolução Popular, que vai levar esse país a um lugar, a um patamar jamais pensado pelo povo brasileiro, porque só o socialismo tem as respostas para os nossos problemas. Se você quiser me seguir nas redes sociais... Meteu-lhe um jabá em 30 segundos. Certíssimo. Pode, aqui no canal, pode, tá? Relaxa, vai lá, pode falar. Redes sociais do Ian Neves. História pública em todas as História redes, pública praticamente. em todas as redes sociais, você vai achar o canal de Ian Snow lá. E mesmo se você não achar como história pública, E você eles vai acabar não. me achando eventualmente. Ele já apareceu no Twitter do Bolsonaro. Já apareci no Twitter, apareci no... Nem eu Isso é verdade. consegui. Eu tava pinado no Instagram do Bolsonaro. Ele deixou o vídeo fixado. Fixado? Ele tirou já, Oh. infelizmente. Se vocês forem lá, não vai mais estar lá no mito. Mas o meu vídeo ficou fixado e eu acho que agora só falta eu chegar no capeta. Tem Você mais chegou, alcançou o ápice da internet. Sem mais delongas, Só vamos falta começar chegar no aqui Olavo com de o primeiro Carvalho. tema, a fome. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que ele deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na Venezuela nem tem cachorro mais, zoológico não existe, tudo Acabou virou todos. restaurante, pet shop virou restaurante, porque eles têm que comer animais porque não tem comida em países comunistas. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia verdade, é verdade ou é mentira completa? Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. Opa, a gente vai... É o famoso foi descrever o socialismo e descreveu perfeitamente o capitalismo, né? E tipo, porque no socialismo as pessoas passam fome, ou no capitalismo as pessoas não têm onde morar. Pô, olha, sai do teu prédio, olha ali na rua ali, ó, pra ver na tua cidade quantas pessoas tem morando na rua, quantas pessoas estão morando em moradia precária. Precária de verdade, que não tem banheiro, precária que ela é feita de madeira e tem furo na parede, precária porque tem furo no teto, precária por uma série de motivos, né? Não tem saneamento básico, etc. E esse tipo de casa não falta no Brasil, muito pelo contrário, tá? Ela é uma parte bem significativa da quantidade das casas totais no Brasil, né? Das moradias. Aquelas críticas que dá a volta, né? Eu vou criticar o comunismo e, opa, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução nos países que foram revolucionários não incomodam nem um pouco essa galera. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial. Que a gente pode dizer que era capitalista, semi-feudal, ainda tava num capitalismo que tava se formando, e nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. Nível das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Essas Ninguém fomes fala. no plural, Essas fomes, né? essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém e tampouco relacionam essas fomes com o regime czarista. Porque aí é que tá. Outra coisa que vocês vão aprender aqui é, quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa é sempre do socialismo. Quando uma coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo Sempre. também. Ou do Absurdo. também. A culpa social- também é do É socialismo. igual no Brasil. Tipo, perfeitamente, pô, aí é foda. Pode falar, Thiago. Né? O Brasil, qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as O coisas Lula é são comunista, a gente já está no socialismo. O não Bolsonaro que falou que o Edson Fachin é marxista-leninista, que
que o STF é cheio de comunista. Pô, tem gente que acredita nisso. Ainda mais depois que entrou o Dino, né? O Flávio Dino, que se diz comunista. Eu também não vou ficar fazendo aqui, dizer quem que é comunista e quem que não é, né? Quem sou eu na fila do pão. Mas, foda, né? Mas, enfim, tudo é socialismo, menos o socialismo real. Isso, exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. A China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. 33, a idade máxima que a galera na China conseguia chegar era a idade de Jesus, então. Simbólico. A idade de Jesus. Mas 33 anos era a média de idade da galera. era a média da idade e muito por conta de inanição e doenças. E a gente também, estudando a respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças, ficam com o sistema imune mais prejudicado. E aí as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar. Então você tá me dizendo que o pessoal que... Pô, e na moral, o pessoal na União Soviética, depois da década de 30, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Desse período, assim, de pós-35 pra frente, assim. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, porque, enfim, a Segunda Guerra Mundial destruiu boa parte do país, não teve mais fome. Acabou fome. Acabou fome, acabou morte por inanição, acabou isso tudo. Por quê? Socialismo, né, bebê? Bom demais socialismo. Socialismo, a gente tem casa, a gente tem emprego, a gente tem lazer, que é importante, descanso. É importantíssimo. Pô, os caras na década de 30, 20, pensando a qualidade do trabalho para o trabalhador, para desenvolver, papapá, e de trabalhar menos. A própria Revolução de 17, eu não lembro se foi em 17 ou se foi logo em 20 e pouco, que aumentou pela primeira vez na história da humanidade, quer dizer, diminuiu pela primeira vez na história da humanidade a carga horária para 8 horas diárias. E hoje no Brasil, a gente trabalha 8 horas diárias. 44 horas semanais. Isso quem não faz hora extra, isso quem não é CLT e tem que trabalhar muito mais. Várias questões. Defende o capitalismo só se importa com a fome, dependendo em qual momento ela acontece, não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento histórico, alguma coisa histórica, pra tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Porque senão eles estariam preocupados com a fome no Brasil, porque senão eles estariam preocupados com a fome nos Estados Unidos. Porque sempre isso, né? Fome ou no socialismo ou na África. E na África as pessoas passam fome. Como se não tivesse, de novo, como se tu não olhasse pra rua agora, nesse exato momento, não visse alguém dormindo no chão, alguém pedindo comida, alguém pedindo dinheiro pra comprar comida, etc, etc, etc. Se fosse, não seria só uma e não a outra. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? É verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só pra citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes? O problema de antes é que era crônico, porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista. Eu não sei se ele vai falar, mas Cuba e Coreia do Coreia Popular é por causa do colapso da União Soviética, né? A União Soviética colapsa. Colapso é foda, né? Mas, enfim. Há um golpe de Estado na União Soviética, o regime cai, e, consequentemente, com o retorno do capitalismo, todo aquela, enfim, né, a estrutura econômica internacional com esses países foi desmantelada do dia para a noite. Tem, inclusive, um documentário que é muito bom, que é Cuba e o Cameraman, tem na Netflix, deve ter ainda, tinha um tempo atrás. Que é um documentário muito bom, que na época que eu vi, quando eu vi pela primeira vez, eu vi e falei, Netflix deve ser meio anticomunista. E não, é um documentário muito bom, muito honesto, mostrando a vida, o dia a dia das pessoas, os problemas reais do país, que obviamente existem, né? E ele vai e volta para Cuba em, tipo, um espaço de 30, 40 anos, assim. Então é muito louco, né? Então ele vai, tipo,
final da década de 80, começo da década de 90, aí começa e volta nos anos 2000, aí volta no final dos anos 2000, aí em 2012, 14, 16, sei lá, uma coisa assim, né? Aí eu não lembro que ano saiu, mas tem um tempinho já, então, sei lá, a última vez que ele foi deve fazer uns, no máximo 8 anos. No máximo 10, sei lá, foda-se, mas enfim, né, pra vocês entenderem. Então mostra, assim, vários personagens que ele vai e volta, tipo, a gente vai vendo, assim, né, as pessoas envelhecendo e pá. Tipo, pessoas que eram crianças quando ele viu uma vez e aí depois encontrou de novo adulto, assim. Né? Então, pô, é um documentário muito bom, mostrando os problemas reais e mostrando essa questão do que aconteceu na década de 90, né, no começo da década de 90, quando a União Soviética levou o golpe, né, restaurou o capitalismo. E isso fez uma diferença absurda, faltava coisa, porque eles importavam muito enlatado, muita comida, muita coisa, muitos bens de consumo da União Soviética. Né? E até então, pô, até esse momento, Cuba estava de boa, assim, tinha vários problemas, óbvio, estava construindo, né, o seu país, assim, mas não tinha os problemas que teve de depois, né, de realmente ter fome, de realmente ter racionamento de comida, e mostra tudo isso, é muito bom, assim. Ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91, porque do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados, porque tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As duas coisas juntas causaram um desastre na China. Então essas fomes foram causadas por fatores múltiplos fora, também. Ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Essa resistência causou... Os velhos da Wanda os kulaks, né? Os donos, os proprietários médios de terra, assim, né? Os caras que tinham terra ainda. Porque é isso, né? Não é do dia pra noite que as coisas se transformam, não é tipo, aconteceu uma revolução hoje e amanhã não existe mais propriedade privada. Porque quem tem quer continuar, né? E aí é foda, porque daí teve guerra civil, aí, enfim, várias tretas. Os proprietários seguraram os bagulho. os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando gado, destruindo ferramenta, aliciando camponeses. Isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo, na Europa mais do leste. A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? Por que todo país socialista é bloqueado? Responda aí pra nós. Todo ano a maior... Imperialismo. A resposta é facinho. Imperialismo estadunidense. Que quer destruir todo e qualquer... não precisa nem ser socialista, na verdade, né? Toda e qualquer experiência que não seja capitalista e que não seja a favor deles, né, que não seja subserviente a eles, eles querem destruir. Por exemplo, a China não é socialista, a China é um país capitalista e imperialista também. E eles querem, né, destruição da China. A Rússia é a mesma coisa. Né? Então, enfim... Não é só o socialismo que eles miram. Parte dos países vota pra acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. Se o socialismo não fosse perigoso pro sistema hegemônico, pra que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não suportavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Elas realmente passaram a ter mais alimento? Continua do mesmo jeito? Mudou pouco? Mudou
muito como é. Essa é a parte boa. Depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus. Só para vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos. E tem gente que diz... Tem historiador que fala que é quase 30. Tem historiador hoje que fala, né? Por causa de contagem. Enfim, dizem que é mais de 30. Pouco mais de 30 milhões. É uma quantidade muito absurda de gente. Essa cifra é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa e em direção à União Soviética. Pra quê? Pra colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente para o restante da história soviética até o seu fim, que aí sim a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho... Por que será? Porque o capitalismo produz fome artificialmente. A gente tem comida, a gente tem capacidade logística, a gente tem a possibilidade de levar comida e dar comida para todos os habitantes da Terra. Todos, sempre. Ninguém mais precisa passar fome. Porque a gente tem possibilidade de fazer isso. É só ter a vontade política. O problema é que no capitalismo, assim como tudo, comida é mercadoria. Se comida é mercadoria, você precisa de dinheiros. Ou Pix, né? Se estiver no Brasil, Pix. Você precisa de Pix. Você precisa de real. Você precisa de dólar. Enfim, você precisa de dinheiro para poder comprar comida. Se você não tiver dinheiro para comprar comida, tu morre. Simples. Simples assim. Tu cata do lixo, enfim, né? Mas no capitalismo tudo é mercadoria. E se tudo é mercadoria, nós somos mercadorias, né? E a nossa mercadoria é a nossa força de trabalho. Por isso que a gente trabalha uma vida inteira e não vê frutos, né? O pior de tudo é isso. Que salientar aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim: ah é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Eu só peguei 1984. fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai pra União Soviética, particularmente pra cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Tava falando lá da questão da segurança. Ou seja, socialismo é bom demais, cara. Não tem. Ah, eu sou anticomunista, beleza, mas tu vai lá e prova o socialismo, né? Bem desenvolvido, bem bonito, que nem estava nessa época na União Soviética, né? Desenvolvendo, dava para ver claramente o país desenvolver. Deus o livre, queria isso pro Brasil. Os caras em 30 anos foram para o espaço. A gente não tem nem nossa própria internet. A gente não tem o nosso próprio GPS. A gente não tem a nossa própria as nossas próprias redes sociais. A gente não tem nada, tudo é de gringo, tudo a gente paga pros outros, cara. A gente não tem soberania verdadeira. Por quê? Porque a gente não tá no socialismo. Porque só o socialismo pode dar soberania verdadeira para este país. Essa segurança alimentar que os países socialistas aí que você tá citando conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista, tipo os Estados Unidos, por exemplo. Então, novamente, pra ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório da CIA de 1983 diretamente pelo Stalin. O Stalin estava pessoalmente manipulando essas fontes. Falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética
Soviética era mais nutritiva. E, inclusive, o relatório diz: talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais pra boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007. Ele é da CIA, gente. Não dá pra dizer que a CIA é comunista. Ah, sim, viu? Vou falar. Você pode... Não, porque foi algum comunista infiltrado na CIA que falou isso. Tá bom, tio, larga o zap. Larga o zap. Vai dormir, tio, vai dormir. É foda, né? ter certeza que vão... Não, e é isso, né? A qualidade da nossa comida tá cada vez ficando pior. É muito claro, é só ver no mercado que tu vê que tu não compra mais creme de leite, né? Tu compra um... Ah, não sei o que parece creme de leite. Né? Leite condensado é a mesma coisa. Um monte de coisa, não sei o que, sabor, não sei o que, tá ligado? Porque o produto original, assim, não existe mais, né? É o subproduto do subproduto para fazer o mais barato possível, né? Para ter a maior taxa de lucro possível. E foda-se se não é saudável, foda-se se é cheio de química, etc. Se é ultra industrializado, foda-se. Vamos falar. Paulinho Cogos vai fazer o react desse vídeo e vai te desmentir. Não só a União Soviética, existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986, comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas, e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso aqui tá numa... Ou seja, mortalidade infantil igual a saúde mais educação. Olha quando você tem esse combo de uma saúde que realmente chega nas pessoas, né, que realmente é gratuita, que realmente é universal, né, uma educação que realmente é boa, porque a educação do socialismo, ela não precisa, a educação pública no socialismo não precisa ser ruim, porque lá não existe a privada. Porque aqui no Brasil, a educação pública é ruim para que a privada seja boa. Porque se o Estado quisesse fazer uma educação realmente boa, escolas realmente bem construídas, nenhuma universidade, nenhuma escola privada ia conseguir competir. Porque não tem o poder que o Estado tem, o poder monetário, né, o poder, enfim, né, o poder dentro de um território. Tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? A gente tá falando sempre de Ministério da coisa Verdade. pra trás, né? Atualmente, você tem algum exemplo contemporâneo disso ser bem sucedido? Na real, não sou eu que tenho um exemplo, é a FAO que tem um exemplo. A gente falou da CIA, agora a gente tá falando da ONU. Só grandes organizações comunistas do mundo, né? E Não, quem que mas aparece... a ONU é comunista. Esse aí eu vi no zap do meu avô. Meu avô me falou que a ONU é comunista. fora do mapa da fome, Cuba. E isso não sou eu que tô dizendo, a ONU tá dizendo. Vocês podem ir lá, o mapa interativo tá lá pra vocês clicarem no país que vocês quiserem. Então, mesmo com todos os embargos que Cuba sofre, o país não tá no mapa da fome. Então imagina se não existisse os embargos naquele país. É Imagina isso. Cuba não tá no mapa da fome. Mano, Cuba ia estar voando, mano. Cuba ia estar voando, as pessoas iam estar com uma vida boa, empregadas, trabalhando pouco, se divertindo muito. Que é isso que o socialismo dá. Mas sabe quem que tá no mapa da fome? Brasil, porra! Sim, porra. O Brasil está no mapa da fome. Os Estados Unidos está no mapa da fome. Quer dizer, eu não sei se ele está no mapa da fome, mas tem fome horrores nos Estados Unidos. Né? Que é a grande potência pro capitalista. E existe fome, existe crime, horrores. Né? E existe pessoas morando em carro, morando em barraca, morando na rua. Se drogando na rua, horrores com opioide. Enquanto isso, as farmacêuticas estão ganhando muito dinheiro vendendo esses opioides. Mas enfim, se você ficou até agora, muito obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar aqui o que você achou, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, né? A notificação dos próximos vídeos. E até lá, um grande abraço. Valeu!